Você já acordou de madrugada com a boca seca, tomou água, foi ao banheiro, voltou para a cama e ficou ali olhando para o teto sem conseguir dormir de novo? Se isso acontece com você, eu preciso que você preste atenção no que eu vou dizer agora, porque isso não é só falta de sono. Esse conjunto de sintomas que parecem banais, a sede, o banheiro de madrugada, o cansaço que não passa, a visão que embaraça às vezes, pode ser o sinal de que o açúcar no seu sangue está destruindo seus vasos por dentro enquanto você dorme. E o mais assustador de tudo isso é o seguinte: você pode estar fazendo tudo o que o médico mandou, tomando o remédio, cortando o doce, tentando se cuidar, e mesmo assim, o açúcar continua alto. Por quê? Porque existe uma peça faltando, uma semente específica, quase desconhecida no Brasil, que estudos publicados em revistas médicas internacionais mostraram ser capaz de derrubar a glicemia em jejum de forma significativa em menos de 2 semanas de uso contínuo. E não estou falando de milagre. Estou falando de bioquímica, de como essa semente age em 3 pontos do seu corpo que nenhum remédio convencional consegue alcançar ao mesmo tempo. Eu sou a doutora Ivone Cardoso e, se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Mas antes de eu te revelar qual é essa semente, eu preciso te contar uma coisa que a maioria dos médicos não explica na consulta. Não por mal, mas porque uma consulta tem 15 minutos. E esse assunto merece muito mais do que 15 minutos. Existe um mecanismo no corpo chamado resistência periférica à insulina. E ele é a razão pela qual tantas pessoas depois dos 60 não conseguem controlar o açúcar mesmo tomando medicamento. Daqui a pouco eu vou te explicar exatamente o que é isso e como essa semente age diretamente nesse mecanismo. Mas primeiro eu quero que você entenda por que o seu corpo mudou. Quando você tinha 40 anos, o seu pâncreas funcionava como uma usina. Você comia, o açúcar entrava na corrente sanguínea, o pâncreas liberava a insulina batia nas células e as células abriam a porta para receber o açúcar como combustível. Funcionava assim, automático, eficiente, sem esforço. Depois dos 60, duas coisas acontecem ao mesmo tempo e elas se somam de um jeito que é quase injusto. Primeiro, o pâncreas começa a cansar. Décadas de trabalho contínuo fazem com que ele produza insulina com menos força, menos velocidade e menos eficiência. É como um motor que rodou 500 mil quilômetros. Ainda funciona, mas não é o mesmo. Segundo, e isso é o ponto que muda tudo, as células do corpo começam a ignorar a insulina. Mesmo quando o pâncreas consegue produzir, mesmo quando a insulina chega até a célula, a porta não abre. A insulina fica do lado de fora batendo. O açúcar fica vagando no sangue, sem entrar nas células, sem virar energia, sem sair. E é esse açúcar perdido no sangue que vai, devagar e sem dor, destruindo cada vaso sanguíneo que encontra pelo caminho. E sabe o que é mais silencioso nessa história toda? Os vasos pequenos sofrem primeiro: os do olho, os do rim, os dos nervos dos pés. Você pode estar com o açúcar destruindo esses vasos há meses, anos, sem sentir nada específico. Nenhuma dor clara, nenhum alarme visível. Só aquela sede, aquela idas ao banheiro de madrugada, aquele cansaço que você atribui à idade. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acham que se não estão sentindo nada grave, está tudo sob controle. Não está. E eu vou te contar agora sobre seu Benedito, 67 anos, aposentado de Minas Gerais, que chegou no consultório com glicemia em jejum de 247. Dois medicamentos, dieta razoável, caminhada 3 vezes por semana. O homem fazia a parte dele, mas o açúcar não cedia. Quando eu perguntei o que ele comia no café da manhã, ele me disse: pão integral com margarina e um copo de suco de laranja natural. Parece saudável? Para um jovem de 30 anos, talvez. Para um homem de 67 com resistência à insulina, aquele café da manhã era uma bomba de açúcar que explodia toda manhã dentro dos seus vasos. E aí eu apresentei para ele a semente. A mesma semente que eu vou te revelar hoje. Daqui a pouco eu te conto o que aconteceu com seu Benedito. Mas antes, você precisa entender por que essa semente específica funciona de um jeito que nenhuma outra funciona. Você já deve ter ouvido falar de chia, de linhaça, de gergelim. Essas sementes têm benefícios, não estou negando. Mas a semente que eu vou te apresentar age em um mecanismo completamente diferente. Ela foi estudada especificamente em pacientes com diabetes tipo 2 acima dos 55 anos.
E os resultados foram tão expressivos que os próprios pesquisadores repetiram os testes porque não acreditavam nos números. A semente é a fenogreco, conhecida também como feno grego, alforva ou pelo nome científico Trigonella fuenum graecum. Você provavelmente nunca ouviu esse nome. Ou se ouviu, passou por cima achando que era coisa antiga, coisa de avó, coisa sem fundamento científico. Mas vou te mostrar agora por que a ciência moderna voltou os olhos para ela com força total. O fenogreco contém um aminoácido chamado 4-hidroxiisoleucina, que não existe em nenhuma outra semente ou planta com a mesma concentração. E esse aminoácido faz algo específico que nenhum outro alimento faz na mesma proporção. Ele estimula a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas de forma dependente da glicose. O que isso significa em palavras normais? Significa que ele só estimula o pâncreas a produzir mais insulina quando o açúcar no sangue está alto. Quando o açúcar está normal, ele para. É como um termostato inteligente. Os medicamentos tradicionais para diabetes não fazem isso. Eles estimulam o pâncreas o tempo todo, independente da glicemia, o que pode causar episódios de hipoglicemia, o famoso açúcar baixo demais, que é tão perigoso quanto o alto. O fenogreco age só quando precisa agir. Essa é a primeira razão pela qual ele é diferente. Mas espera, porque tem mais. E a segunda razão é ainda mais impressionante. O fenogreco é extremamente rico em uma fibra específica chamada galactomanana. Essa fibra, quando entra no estômago, forma um gel espesso, muito mais denso do que o gel formado pela linhaça ou pela chia. Esse gel funciona como uma barreira física entre o açúcar dos alimentos e a parede do intestino. Ele não bloqueia a absorção, porque a absorção precisa acontecer para você ter energia. Ele desacelera, controla, transforma o que seria uma avalanche de açúcar entrando na corrente sanguínea em uma chuva fina, gradual, que o pâncreas consegue administrar sem entrar em colapso. E a terceira razão, preste muita atenção aqui, porque é aqui que o fenogreco entra em um território que a ciência ainda está tentando entender completamente. Ele contém saponinas esteroídicas, que, segundo pesquisas recentes, têm ação direta nos receptores de insulina das células musculares. Lembra quando eu expliquei que a célula não abre a porta para dar insulina? As saponinas do fenogreco parecem agir como um lubrificante nessa porta. Elas não forçam, elas facilitam. E isso impacta diretamente na resistência periférica à insulina, aquele mecanismo que eu mencionei no começo e que a maioria dos médicos não tem tempo de explicar na consulta. Então vamos recapitular rapidamente o que o fenogreco faz e por que é diferente de tudo o que você já tentou. Primeiro, estimula o pâncreas a produzir insulina de forma inteligente só quando o açúcar está alto. Segundo, forma um gel que desacelera a entrada de açúcar na corrente sanguínea. Terceiro, age nos receptores celulares para reduzir a resistência à insulina. Três mecanismos simultâneos. Um alimento. Quase nenhum custo. Você encontra em casas de produto natural, farmácias de manipulação, alguns mercados maiores e feiras livres. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante agora. A forma como você consome o fenogreco muda completamente o resultado. E aqui é onde quase todo mundo erra. Você já ouviu falar em fenogreco? Ou alguém na sua família já tentou usar? Comenta aqui embaixo porque aqui eu quero saber se isso é uma novidade completa para você ou se já chegou de alguma forma na sua vida. E me conta também quanto tempo você está convivendo com o açúcar alto, porque isso vai fazer diferença para o que eu vou explicar daqui a pouco. Voltando ao seu Benedito, quando eu apresentei o fenogreco para ele, a primeira coisa que ele disse foi: Doutora, mas eu já tentei chá de diversas coisas e nada funciona. E aí eu entendi o problema antes mesmo de ele terminar a frase. Chá. A maioria das pessoas que tenta o fenogreco usa na forma de chá. E o chá de fenogreco tem benefícios. Eu não vou negar. Mas o 4-hidroxisoleucina, o aminoácido que estimula o pâncreas de forma inteligente, e as saponinas esteroídicas, que agem nos receptores celulares, esses dois compostos são parcialmente destruídos pelo calor da fervura. Quando você ferve as sementes para fazer chá, você está eliminando uma parte significativa dos compostos mais ativos. É como comprar um carro potente e retirar metade do motor antes de dirigir. A forma mais eficaz é consumir as sementes demolhadas. Você pega uma colher de sopa de sementes de fenogreco, coloca em um copo de água à temperatura ambiente à noite antes de dormir, deixa de molho por 8 a 10 horas.
E de manhã, em jejum, você bebe a água e mastiga as sementes. Essa água de demolho fica carregada de galactomanana, a fibra que forma o gel protetor. E as sementes demolhadas têm a casca amolecida, o que facilita a liberação dos compostos ativos no estômago, sem destruí-los com calor. O gosto é amargo. Eu preciso ser honesta com você. O fenogreco tem um sabor amargo característico que algumas pessoas acham forte no começo. Mas saiba que esse amargor é sinal de que os compostos ativos estão presentes. Com uma semana de uso, a maioria das pessoas se acostuma. Algumas até passam a gostar. Mas se o gosto for realmente insuportável, eu vou te dar uma solução daqui a pouco. Agora, o guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, está disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele traz exatamente como combinar o fenogreco com os outros ajustes alimentares que fazem o açúcar responder mais rápido e inclui um protocolo de uso semanal com doses, horários e combinações que potencializam os efeitos. Se você está lutando para controlar o açúcar e quer um caminho mais claro do que tentar descobrir tudo sozinho, esse guia foi feito para você. Mas voltando às formas de consumo, porque aqui tem um detalhe que pode ser a diferença entre resultado e frustração. A dose importa, e a dose correta de fenogreco para controle de açúcar no sangue foi estudada em contexto clínico. A maioria dos estudos usou entre 10 e 25 gramas de semente por dia, divididos em duas tomadas. Uma colher de sopa de semente de fenogreco equivale a aproximadamente 10 a 12 gramas. Então a prática é esta: uma colher de sopa demolhada de manhã em jejum e uma colher de sopa demolhada 30 minutos antes do jantar. Essa segunda dose, antes do jantar, é especialmente importante porque o açúcar tende a subir mais durante a noite em pessoas com resistência à insulina. E ter o gel da galactomanana presente no estômago antes da última refeição do dia cria uma proteção durante as horas de sono. E sabe o que mais os estudos mostraram? Que a combinação de fenogreco com canela verdadeira, não a canela comum de supermercado, mas a canela do Ceilão, que é mais clara e mais suave no sabor, potencializa os efeitos de forma expressiva. A canela do Ceilão contém um composto chamado cinamaldeído, que melhora a sensibilidade das células à insulina por um mecanismo diferente do fenogreco. Os dois juntos agem em pontos complementares. Você pode misturar meia colher de chá de canela do Ceilão na água de demolho do fenogreco antes de tomar de manhã. O gosto fica mais agradável e o efeito se multiplica. Agora, sobre o seu Benedito. 3 semanas após começar a usar o fenogreco demolhado 2 vezes ao dia, combinado com a canela do Ceilão e com um ajuste simples no café da manhã, trocou o suco de laranja pela laranja inteira com bagaço e eliminou o pão branco em dias alternados. A glicemia em jejum saiu de 247 para 191. Em 5 semanas estava em 162. Em 10 semanas, tinha 28. Com a mesma medicação, sem cirurgia, sem suplemento caro, sem dieta impossível, apenas compreendendo como o corpo dele funcionava depois dos 60 e dando a ele o que precisava. Mas eu preciso te dizer algo que vai além dos números do exame. Antes de começar com o fenogreco, seu Benedito acordava 3 vezes por noite para ir ao banheiro. Tinha aquela sede constante que parecia nunca passar. E sentia um formigamento nos pés que ele estava começando a se preocupar. Na quarta semana de uso, ele me mandou mensagem dizendo que tinha dormido a noite inteira sem levantar pela primeira vez em meses, e o formigamento nos pés tinha diminuído. Esses são sinais que aparecem antes dos exames. Sinais que o corpo dá quando algo está mudando por dentro. O formigamento nos pés merece atenção especial aqui, porque ele é sinal de que os vasos dos nervos estão começando a ser afetados pelo açúcar alto. E quando ele diminui, é porque a circulação está melhorando nesses vasos pequenos. Não é um sinal para ignorar, seja para melhor ou para pior. Se você sente formigamento nos pés ou nas mãos, fale com seu médico e fale sobre o fenogreco, porque esse pode ser o momento em que a intervenção alimentar faz a diferença mais concreta. Agora eu vou te contar uma combinação que parece saudável, mas que pode sabotar completamente os efeitos do fenogreco. E provavelmente você faz isso sem saber. Muitas pessoas, após ouvir sobre os benefícios do fenogreco, começam a usar as sementes, mas continuam tomando o café da manhã com pão branco, biscoito de água e sal, ou aquele cereal de caixinha que parece leve, mas é carregado de açúcar. O problema é que esses alimentos têm índice glicêmico tão alto que, mesmo com o gel do fenogreco presente no estômago,
A quantidade de açúcar é grande demais para ser gerenciada de forma eficiente. É como colocar um pedágio de 2 faixas numa rodovia de 20 faixas. O pedágio existe, mas o volume supera a capacidade. A combinação mais eficaz é usar o fenogreco sempre junto com uma refeição que já tenha índice glicêmico baixo a moderado. Ovos mexidos com vegetais, iogurte natural integral sem açúcar com uma fruta inteira, tapioca recheada com queijo e ovo. Esses cafés da manhã combinados com o fenogreco criam uma proteção dupla que os estudos mostram ser muito mais eficaz do que o fenogreco isolado em um café da manhã de alto índice glicêmico. E tem mais uma coisa que precisa ser dita, e essa é a parte que mais me importa em todo esse vídeo. O fenogreco é poderoso. Os estudos são sólidos. Os resultados são reais. Mas ele não substitui o acompanhamento médico. Se você toma medicamento para diabetes, especialmente insulina ou sulfonilureias, o fenogreco pode potencializar o efeito do remédio. Isso pode fazer o açúcar baixar mais do que o esperado. Hipoglicemia, açúcar baixo demais, pode causar tontura, suor frio, tremor, confusão mental e, em casos graves, desmaio. Antes de introduzir o fenogreco na sua rotina, avise o seu médico. Leve esse vídeo se precisar. Mostre os estudos. Peça orientação sobre como monitorar a glicemia nos primeiros dias. Esse cuidado não é exagero. É o que separa um resultado bom de um susto desnecessário. Se você toma anticoagulante, atenção redobrada. O fenogreco tem leve ação anticoagulante natural. Combinado com medicamentos como varfarina ou outros anticoagulantes, pode alterar o efeito da medicação. Não é motivo para não usar. É motivo para informar o médico e fazer o monitoramento adequado. E para quem nunca usou fenogreco, comece devagar. Na primeira semana, use meia colher de chá demolhada apenas de manhã. Na segunda semana, aumente para uma colher de chá. Na terceira semana, chegue a uma colher de sopa. O aparelho digestivo precisa de tempo para se adaptar à galactomanana. Começar com dose alta pode causar gases, inchaço e desconforto. Não é perigoso, mas é desconfortável. E desconforto na primeira semana faz a maioria das pessoas desistir antes de ver resultado. Comece devagar e dê ao seu corpo o tempo que ele precisa. Agora eu quero te contar o que mais me tocou em toda essa experiência com o fenogreco ao longo dos anos de consultório. Não são os números de exame, embora eles sejam muito importantes. É o que acontece com as pessoas quando elas percebem que têm poder sobre a própria saúde. Porque, depois de décadas ouvindo que o diabetes é crônico, que é progressivo, que vai piorar com o tempo, que o remédio vai aumentar, que um dia vai precisar de insulina, as pessoas chegam ao consultório já resignadas. Já aceitaram que a história vai terminar de um jeito específico. E quando elas entendem que o que colocam no prato, que a semente que demolham na água antes de dormir, pode mudar a direção dessa história, acontece algo que nenhum exame mede. Uma faísca de esperança que vira disposição. E disposição vira consistência. E consistência vira resultado. Seu Benedito me disse numa consulta de retorno: Doutora, eu parei de me sentir refém do diabetes. Eu sinto que estou lutando de volta. É exatamente isso. Você pode lutar de volta. Com conhecimento, com as sementes certas, com as combinações certas, com o acompanhamento médico certo, você pode fazer o açúcar responder de um jeito que talvez já não esperava mais ver. Se esse vídeo abriu um caminho novo para você, deixa o like. Esse gesto simples ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que estão lutando com o açúcar alto, sem saber que existe uma semente que pode mudar o jogo. Manda para alguém que você ama que convive com o diabetes todo dia. Para um irmão, uma amiga, um vizinho. Essa informação pode ser a peça que faltava no tratamento de alguém que você se importa. Se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo como esse, baseado em ciência, traduzido para a linguagem da vida real, pensado especificamente para quem tem mais de 60 anos e merece cuidar da saúde com informação de qualidade, não com medo e resignação. Um abraço, cuide do seu sangue. Ele alimenta cada órgão do seu corpo. Quando ele está equilibrado, tudo funciona melhor. Nos vemos no próximo vídeo.